Pessoal, eu ia fazer encerramento do evento, a última fala, e a gente resolveu adiantar, que o professor Ricardo teve um pequeno atraso, tá? E aí a gente vai inverter as posições. Que é uma coisa que eu particularmente eu gosto muito, eu acho interessante esse negócio de rupturas, disrupturas. Eu falo que a música só existe porque um dia alguém inventou um buraquinho no vinil. Tá? Senão nós não teríamos como ter registro musical direito, né? Eu falo que o segredo da música está no buraco do tampo do violão. Bom, eu vou pedir para alguém abrir para mim aqui. Já abriu, Vitor? Tá. Depois de tantas coisas falando o dia inteiro, né, é até difícil parar para fechar um evento com uma magnitude dessas, né? Eu não sei se vocês perceberam, né, nós fizemos acho que umas 10 mil provocações a vocês, que nessa altura do campeonato devem estar até com a cabecinha saindo fumaça, né? Porque é um tema também que a gente não quer fechar. Porque a questão do trabalho, ela está totalmente correlacionada com o processo de individuação. Eu é muito claro com isso. Nós não chegamos ao trabalho, à individuação sem o trabalho. Tá? Qual que é o primeiro slide, por favor, Vitor? A individuação, a criatividade e o potencial humano. O próximo, por gentileza. O que você tem feito de sua vida? Gosta do seu trabalho? Se realiza no que faz? Eu sempre gosto de questionar meus pacientes. Eu recebo muito paciente, às vezes, com meia idade, 20, 30 anos, mesmo os mais jovens, os adolescentes. Tá? Eu gosto de trabalhar meus pacientes utilizando a técnica da imaginação ativa e colocando as pessoas para tentar vivenciar o que é o lado bom do trabalho. Tá? O que é? Por que você está nesse caminho? Eu acho que mais do que nunca nós temos, acho que todo mundo que está aqui, eu fico muito feliz que tem muita gente ter vindo no nosso evento, e acho que, eu duvido que você não tenha colocado a cabeça no travesseiro e se feito essa pergunta. Será que eu estou na profissão certa? Eu falo que eu já tive isso várias vezes, como músico, né, como guitarrista profissional, quando eu passei, né, pelo Rio, por São Paulo. Acho que de tempos em tempos é até salutar a gente fazer esse questionamento. Poxa, eu estou na área certa? Né? Por exemplo, na minha carreira como músico, né? Quantas vezes eu falei, cara, acho que vou parar de tocar guitarra, vou tocar violão. Não, vou tocar teclado. Não, depois vou tocar triângulo. Não, quer saber, não vou tocar coisa nenhuma, né? Tá? Eu brinco demais que a crise existencial faz parte do nosso existir. E o ser humano que não tem crise existencial, ele está com defeito no HD dele. Pode trocar o HD, tá? Pode pedir para passar no psiquiatra. Toda quarta-feira tem triagem aqui pela clínica social, tá? Pessoas às vezes não têm condição de fazer terapia, mas aqui a gente tem o serviço para a comunidade. Porque se você não tem crise existencial, você não aprende com a vida. Então, particularmente, é necessário, de tempos em tempos, você refletir sobre a sua ação no mundo. Tá? E o tema do trabalho, eu vejo que ele vai fazer parte dos 2 grandes primeiros ciclos da nossa vida. A passagem da adolescência para a vida adulta, tá? Que é quando a gente tem que fazer a escolha no vestibular, que é uma fase que nem o Ronaldo colocou, complicadíssima, porque a identidade não está ainda totalmente formada e você tem que tomar uma decisão que vai ser muito colocado para os nossos jovens, que vai custar o seu destino. Tá? E na metade da vida, tá? Quando você vai lá encostando pelos seus 35 até os 50 anos, essa crise bate forte. Tá? Você começa a pensar, poxa, mas o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Será que eu estou do jeito certo? E daqui para frente, para onde é que eu vou? E
sendo que existe uma diferença muito grande entre já ter escolhido uma área, tá? Você ter um trabalho e você gostar desse trabalho. Tá? Por quê? O ser humano ele foge da individuação, tá? Aí entram os componentes da nossa sombra, entram os componentes, tá? Da nossa falta de consciência corporal, falta de consciência espiritual. E eu fico muito incomodado, eu como ser humano, como pessoa, como profissional de saúde, quando eu vejo um jovem de 15, 16 anos, que nem eu vi esses dias, com um repertório de vida extremamente limitado. Sabe? Eu adoro os transgressores, eu acho que a vida precisa da transgressão, sim, do humor, da piada, da pessoa que ousa, do diferente, do criativo, porque nós hoje somos embotados. Nós temos uma cultura de embotamento que vem sendo... Nós fabricamos analfabetos funcionais há décadas. Tá? Infelizmente, isso não muda. Isso não muda. Pessoas que passam pelos cursos, mas que não aprendem. Pessoas incapazes de lerem poesia, de compreender a metáfora da vida, de ler o coração. Insensíveis de alma. Sabe? Eu fico muito chocado quando eu estou atendendo um adolescente, né? E vejo que a perspectiva de vida dele é nula. O que você quer da sua vida? Cachaça, droga, um sexozinho aqui, outra coisinha colar. Não tenho nada contra quem quer isso. Essas coisas são boas, né? Tá? Mas, pelo amor de Deus, a vida não pode ser... É o resumo da vida. Quero ir no Caldas Country, entendeu? Ter uma pinguinha, assar uma carne, eu estou feliz da vida. Tá? E você percebe que é um repertório tão limitado de existência, tá? Que não tem diálogo com outras possibilidades. Graças a Deus, na minha criação, eu fui criado por pessoas muito transgressoras. Meu padrinho tocava lá no Bexiga, Bom Retiro, era celesteiro. Eu aprendi desde novo a escutar da seresta, samba de roda. E quando ele reunia com a turma lá do Demônios da Garoa, que aparecia Elisa, apareciam os artistas da Dona Irã, sabe? Então eu agradeço que na casa do meu pai, papai gostava de ópera, mamãe gostava de tudo que era brega que passava no Fantástico. Eu tinha um tio roqueiro, e a maldita da empregada fez o resto da minha cultura. Por quê? Aí eu escutava o Dar José, escutava Amado Batista, sabe aquelas coisas tudo que você fala, pô, meu filho nunca vai escutar isso. E eu vejo esse discurso careta, cafona, babaca, de querer pontificar, ou de pontuar a cultura, qual que é melhor, qual que é pior, qual que presta, qual que não presta. Limitando a capacidade do ser humano de dialogar com o que é diferente, com o que é possível, com a alma. Eu agradeço tanto a minha empregada, gente, que sabe, graças a ela que hoje a gente toca rock brega, sabe, é bom. Olha essa empregada aí. Olha, não tem perigo não, patroa, tá? De boa. Tá? Mas é tão interessante esse processo, gente, porque eu estou falando de uma transversalidade cultural, o multicultural, onde dentro de uma mesma criação você tem contato com várias culturas diferentes. Sendo que na atualidade a rigidez que está instalada, ela quer de uma forma muito tacanha e sem embasamento, que é o que mais me assusta, falar que a minha ópera é melhor que a sua música brega. Tá? Ou qualquer outra coisa do gênero. Tá? E é tão interessante que eu vejo, né, quando o Caetano Veloso vai gravar um disco de brega, ou quando, pior ainda, o Dar José grava um disco de rock magnífico, né? Tá? Aí você fala, mas você não era cantor de brega? Ele fala, não, fui roqueiro a vida inteira, gente. Vocês que não entenderam o que eu estava fazendo. Tá? Que é a subversão das coisas, que só é possível pela arte.
E a ciência precisa de arte, a psicologia precisa de arte, nós precisamos mais do que nunca de arte. Então, eu bato nessa tecla. Tá? O que você está fazendo da sua vida? Você nasceu aqui para quê? Qual que é o teu ponto de vista? Você está feliz com o teu trabalho? Você consegue olhar para o teu caminho? Tá? E falar, esse é meu caminho, essa é a minha essência? Próximo slide, por favor. Latim, Eros. Psicologia analítica, energia vital, energia psíquica, integradora da psique, individuação, conceito, autorrealização, essência e plenitude. Bom, a gente vai lá para trás, já teve a colega aqui, a Nathalie, que falou do conceito de Eros. Não vão me delinear, mas o que é Eros, gente? Para nós da psicologia analítica é a força vital. E o que está em jogo quando a gente vai discutir trabalho é como você joga a sua energia vital dentro da questão do trabalho. Tá? Nessa cultura escravagista que nós vivemos atual, onde você tem pessoas falando de uma forma muito clara de um Brasil que eu não conheço. Tá? Sou professor. Tá? Eu fico vendo essa cultura neoliberal instalada na docência, onde nós, professores, temos que trabalhar 70 horas sem reconhecimento, ganhando por 30. Ganhando por 30. Resultado, não é à toa que a gente vê em consultório hoje, sabe, centenas de professores adoecidos com transtorno de estresse pós-traumático, porque ganha cadeirada no meio das costas de aluno, porque tem um diretor retardado que está lá exigindo que ele corrija a prova 3 horas da manhã no sábado. Tá? Não tem vida, né? Professor hoje não tem vida. Tendo que levar pilhas e pilhas de material para corrigir em casa e ganhando cada vez menos. Professor é destratado no Brasil, tem décadas que o professorado é destratado. Não é agora, não. Tá? São décadas que isso já vem acontecendo. O Brasil é um dos países que pior paga professor no mundo. No mundo. Aliás, os nossos índices de educação, a gente só ganha de Serra Leoa. De baixo para cima, a gente é o segundo pior país do mundo. Tá? E são dados, são pesquisas. E aí a gente quer culpar esse governo, mas esquece de olhar para os outros governos atrás, que isso vem sendo construído. Tá? E sem perspectiva de melhora. E aí você percebe que essa energia vital de uma carreira como professor, o professor está desvitalizado, está sem energia. Ele tem dificuldade de falar, eu amo o meu trabalho, porque o trabalho está exaurindo todas as forças dele. E essa é uma relação muito contundente na atualidade. O trabalho está parando de ser uma fonte de prazer para ser uma fonte de exaustão. E aí várias pessoas vocacionadas que você vê falando, vamos inserir no mercado de trabalho, ela começa de cara a falar, pô, será que eu tenho energia para conseguir cumprir essa meta, essa jornada heróica? E aí a gente vai percebendo que não. Tá? Isso está muito comum na atualidade. Porque eu venho de uma geração que viveu os anos 70, viveu os anos 80, que a gente era meio que... Era uma geração na tora, sabe? Tomar banho de enxurrada, ralar o joelho, pulando muro, tá? Agora essa geração dá no ninho, sabe? Tem alergia para tudo, né? Alergia de beijo, alergia de felicidade, alergia de abraço, tá? E a coisa vai pegando. Porque como é que você vai ralar para ter forças em um processo que você já percebe que você não vai ter força para enfrentar? E é isso que vem acontecendo. A individuação é um processo que é inevitável na vida. Ou você individua ou você adoece. Você pode fugir de qualquer coisa, mas você não foge do seu caminho de crescimento. Se você conseguir se enganar com relação a isso, você vai adoecer. É onde a gente vê a consequência direta do adoecimento. Tanto é que foi muito falado aqui dos jovens da geração neném. Já atendi, eu estava atendendo outro dia um jovenzinho de 55 anos de idade. Oh, gente, uma dó.
Mamãe com 80 anos desesperada, porque não trabalha, não estuda, não faz porra nenhuma. Bafo com mamãe, que uma beleza, porque mamãe não comprou a ação do country ali, que mamãe comprou a ação aqui do Jaó, sabe? Nenenzinho tava bafo, tadinho, mamãe. Como é que você faz isso pra mim? Eu vou ter que andar com pobre, mamãe. Eu mereço estar no country, mamãe. A mãe percebendo que ela está doente, vai morrer. E não tem como transmigrar e jogar para os filhos, tá? A fonte de renda que ela tem. O que vai ser dessa criatura quando a mãe morrer? Tá? A endividação ninguém escapa. Ela é um embate constante da nossa consciência com o nosso travesseiro. Você vai sonhar com o teu trabalho, você vai sonhar com a sua vida, você vai ser possuído pelo seu trabalho. Eu fui possuído pela psicologia com 15 anos de idade. Com 16, sabe, é uma coisa que te toma. Com 4 anos de idade eu fui possuído pela guitarra elétrica. Sabe, é uma coisa que eu falo que a possessão da individuação, ela é visceral. Ela é visceral, não tem acordo. Narra meu sagrado papai que eu estava andando na praia, estávamos andando em Santos, eu devia ter um pouco mais, era um pouquinho mais do que o Luca, tinha uns 4, 5 anos de idade. Eu dei uma birra quando eu vi um cara tocando guitarra lá, porque meu pai estava passeando no calçadão, queria parar, ele queria continuar andando, não, eu quero ver esse cara tocando. Tá? E confesso que eu tenho uma relação com... Eu falo que para mim tem 2 tipos de música, com guitarra e sem guitarra. Eu gosto de música erudita, mas não tem guitarra. Tá? De boa. Porque é tão complicado até você explicar o que é individuação. A gente fala tanto num sentido metafórico, abstrato, mas individuação, gente, ela é visceral. Teu olho brilha, é tesão. A palavra é essa, é tesão. Você fala, isso que eu quero. E aí pode vir padre, pastor, fazer exorcismo. Tadinho de papai, gente. Coitado do meu pai. Tudo que... Meu filho, guitarra de maconheiro, filho. Vai tocar rock. Filho, não, filho, faz isso não. E eu quero é rock. Sabe? Tá? Porque não tem como você brigar com o que está dentro do teu peito em chama. Em chama, gente. É arde. E aí é o desdobramento de toda a teoria de Eros. Tá? E muitos de vocês que estão aqui, né, gastando o seu sábado, né, pegando sexta e sábado, vocês estão aqui motivados por isso. Quero estudar, quero aprender, quero ver gente boa. Gente que fale da minha alma para minha alma. Que reforce em mim. Por que a gente faz isso? De encontros, seminários. Não é casual não, gente. Ronaldo falou muito bem. Feliz de ter você aqui, viu, Ronaldo? Mas é porque aqui a gente vem reabastecer nosso espírito com o compromisso que nós temos. Porque a gente acaba encontrando nossos pares, pessoas que pensam pelo menos próximo àquilo que a gente acredita. Tá? E aí é onde eu falo que o coração bate forte. Porque você fala de linguagem, você fala de união, você fala de grupo, mas no fundo, o que está em jogo é o fundo do seu peito, é teu coração. E esse é o significado da individuação. O Jung gastou acho que 16 volumes tentando decodificar isso, colocar em palavras, mas eu falo, cara, por mais que o melhor dos literatos tenha descrito, tá? As epopeias do grande orgasmo, tem coisa que não cabe em palavra. Você tem que viver para poder sentir, né? E tem muita gente que é especialista em fazer caras e bocas, né? Fingir, né? Gritar. E às vezes não está sentindo porra nenhuma, né? Próximo slide, por favor. Platão, apreciação da beleza dentro de uma pessoa
apreciação da própria beleza, o belo. Função: auxiliar a alma a se elevar, reencontrar a própria essência ou a essência do mundo, o banquete. Eros cresce com o trabalho de psique. Bom, se a gente for voltar aqui para os clássicos, eu gosto de sempre... faz parte da minha formação intelectual visitar os clássicos para jogar no futuro. Eu acho que ninguém discutiu melhor a questão de Eros do que Platão. Freud que me perdoe. Se bem que Freud se autodizia não ler filosofia, né? Mas Platão é fera, né? Tá? Aliás, Freud cita muito pouco a filosofia, né? Tá? E o Platão fala de 2 pontos que eu acho que são importantes quando a gente vai se referir a Eros. Não tanto na questão do prazer sensual ou a sensualidade, mas essa função de estética, do belo, que já foi dito aqui, já tiveram outras pessoas falando sobre isso também com maestria, salvo a professora Thelma, tá? Esse belo, ele está encrunhado em várias atitudes que você fala, cara, o que é isso na vida, né? Sabe, o belo está em pequenas coisas, gente. Ele não está nas grandes coisas. Nós não vamos encontrar o belo no Instagram nem no Facebook. Tá? O belo está em qualquer coisa, menos no teu penteado. O conceito de estética, ele não é essa estética vazia que é a sua aparência. É a estética do sentido das coisas, que ajuda a alma a evoluir. É até engraçado falar de alma evoluindo no meio de terraplanistas, né, gente? Eu particularmente acho tão interessante essas coisas que eu vejo. Eu sou muito crítico com isso, gente. Tá? Porque, infelizmente, as pessoas hoje não se dão mais ao diálogo, ao debate, sabe? E os argumentos são extremamente vazios, principalmente quando vai se categorizar as coisas, né? Tá? O generalismo hoje é geral, todo mundo generaliza tudo, põe todo mundo dentro do mesmo saco, tá? E aí você fica com um problema gritante e grave na sociedade. Por isso que acho que o tema pode ser muito relevante. Vamos produzir coisas bem importantes com relação à quantidade de preconceito que nós estamos ventilando hoje em dia. Tá? Isso é catastrófico. Foi muito bem colocado aqui ontem. Tá? As pessoas falam muito superficialmente de coisas complexas, tá? Se achando no direito, inclusive, de falar. Ano passado nós coordenamos a campanha de prevenção do suicídio. Esse ano está começando de novo, agora 1º de março, lá no Mercado da 74. Todos estão convidados. Tá? Eu vi muito isso com o tema do suicídio ano passado. A quantidade de neguinho falando potoca de um tema que os caras não tinham o menor conhecimento. Tá? E a gente trazendo CVV, pegando autoridades da área, discutindo a fundo, e neguinho falando asneira. Tá? Aí você fala, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos, gente? E Platão me convida muito, tá? Junto com os gregos, a olhar o trabalho de Psique como um complemento de Eros. Não há Eros sem Psique. E a Psique rala pra caramba para poder chegar lá. Ela tem que enfrentar as 4 tarefas. A ira da sogra. Se reposicionar com humildade. E hoje esse é o ponto que mais faz falta na sociedade. Nós não temos mais humildade. E como é que você vai aprender qualquer coisa sem humildade, pelo amor de Deus? Tá? Todo mundo tão divinizado, todo mundo tão cheio de si, que não tem capacidade de falar, eu não sei, eu preciso aprender. E essa é a encrenca, inclusive, que a gente vive no meio acadêmico. Hoje a ciência ela é tão importante, ela é tão autossuficiente, que ela não pesquisa o que ela não sabe.
ela fica lá fazendo revisão bibliográfica de veiaria, né? Não atualiza conhecimento porcaria nenhuma. E voltamos aqui, nós somos uma fábrica que cria analfabetos funcionais. Se a gente for fazer uma avaliação dos ministérios, o que mais tem por aí é analfabeto funcional. Sabe? E grave, e falando asneiras terríveis, né? Esses dias eu vi uma anta falando que Beatles era uma banda... Cara, eu vi uma asneira tão absurda. Cara, Beatles foi a banda mais capitalista que esse planeta já produziu. Eles organizaram a indústria fonográfica, organizaram a indústria de show, organizaram o comércio de vinil. Tá? E aí, cara, o cara não conhece a história, sabe? Quer bancar o gostoso e começa a soltar asneira. Mas sai soltando asneira. Por quê? Cadê a humildade? Não existe humildade. Não existe a capacidade de não sei, preciso aprender. Tá? Próximo slide, por favor. James Hillman, O Código do Ser. Qualificar a individuação. Psicologia dos dons, Diamond. O fruto do carvalho, a potencialidade da alma humana. Qual é nossa potencialidade? O que temos para desabrochar e nos faz crescer? Eu vou encerrar com uma teoria. Todo mundo que quer desdobrar o conhecimento da psicologia analítica, eu vou encerrar por aqui. Eu acho muito importante mergulhar nessa obra com força total. Código do Ser, James Hillman. Porque, gente, o James Hillman inaugura o que eu poderia chamar, além da psicologia arquetípica, uma discussão profunda sobre a psicologia dos dons. Tá? É muito engraçado que o pessoal da psicologia analítica, a psicologia arquetípica, não gosta muito dessa obra. E para mim é uma obra que eu acho divina. Tá? Porque ele vai discutir a fundo, como ninguém, de uma forma qualitativa, o fenômeno da individuação. Quais são os teus dons? Você nasceu para quê? Por que o teu espírito escolheu esse pai e essa mãe? E detalhe, James Hillman era protestante. Tá? E ele descaracteriza toda forma de destino ou de acaso, no sentido de fatalidade, evidenciando que você é um fruto de um carvalho que tem um daimon, que tem um sentido para existir. Daimon não tem nada a ver com um demônio não, gente. Daimon é o gênio, é a força vital. Tá? É essa semente que nós temos dentro de nós que faz a potencialidade do ser humano existir. Então, quando a gente pensou nesse tema, né, eu, Ricardo, Samuel, sobre o trabalho, ainda mais na atualidade, não foi só para gerar polêmica, devido aos dados do que a gente tem. Queria só passar os dados que a gente está coletando, por gentileza, só para encerrar, eu vou estender 5 minutinhos, vou pedir essa licença para vocês. Por favor, Vitor. IBGE e IPEA. O Brasil tem 10,9 milhões de jovens que não trabalham nem estudam. 23% dos jovens de 15 a 29 anos. 2 em cada 10 jovens, um quarto. Metade dos jovens na condição nem são mulheres com filhos que estão em casa. Só para comentar esses 2 slides. Por mais que a gente tenha um governo, e isso acontece também no Brasil há décadas, eu como pesquisador, eu fico muito estarrecido de observar que os governos se especializaram em soltar notícias que muita gente replica, sem fazer uma análise de dados mais exata. E o governo brasileiro, desde a geração Fernando Henrique Cardoso, manipula a opinião pública pela informação. Tá? O nosso analfabetismo funcional, programado pela educação, gerou essa geração de pessoas que hoje não conseguem estar na sociedade. Isso é gravíssimo, gente. Porque essa população vão ser os futuros suicidas que a gente vai ter que enfrentar em consultório.
Porque essa pessoa está fora da vida. Ela não vai conseguir socializar direito, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir produzir. Ela vai parasitar o pai e a mãe. Isso é gravíssimo, gente. Tá? E isso não vem só da educação superprotetora. A educação superprotetora é um dos problemas. Tem vários problemas que a gente tem que debruçar para poder esmiuçar de fato o que está acontecendo. Porque hoje o que eu percebo claramente é que o jovem não dialoga mais com a individuação dele. Tá? Ele está totalmente distante do espírito dele. E é engraçado, né? É tanta religião, é tanta igreja, né? Aliás, eu vejo aqui no meu setor, no bairro que eu moro, tá? O retrato da nossa sociedade tem mais igreja do que boteco. E por que a sociedade piorou? 60% dos nossos políticos são religiosos. Nunca vi tanta roubalheira, tanta podridão. Tá? E aí? O outro slide, por favor. Informalidade, 37 milhões de brasileiros. Escolha ou falta de opção? Onde está a escuta da alma, do belo, do sensível na formação dos jovens para a vida? Próximo, por favor. É na atualidade vital se criar uma escuta sensível na primeira metade da vida de um paciente, sobre suas escolhas de vida, seu crescimento e trabalho, suas escolhas e destino, estimular a criatividade e a ruptura do comodismo. Nise da Silveira. Gente, nós precisamos mais do que nunca, tá? Voltar a fazer as pessoas dialogarem com o belo do que é a existência. Eu tive há pouco tempo atrás com uma jovem, 23 anos de idade, ela estava nessa seara, já tinha começado 4 cursos superiores. Não quero isso, não quero aquilo outro. O que é que você quer fazer da vida, criatura? Eu quero fazer medicina. Tá, aí você pergunta para a criatura, você gosta da área de saúde? Eu odeio gente. E por que você quer fazer medicina? Ah, dá dinheiro. Gente, 90% dos futuros médicos são pessoas que querem só dinheiro. Aí o cara forma, consegue formar. Se ele for inteligente, vem numa família boa, ele passa no curso. Aí ele vai virar o quê, gente? Ele vira esse médico que, segundo ano de medicina, ele está odiando gente, começa a fazer besteira e ele vira político. Que ele não dá conta de sentar no consultório e olhar uma cara de uma pessoa que está em sofrimento e ter caridade, ter alma, ter empatia. E aí, é o que eu falo do fenômeno do psicólogo que vira, sei lá, dono de balcão, sabe, de qualquer coisa. Ele não está olhando para a alma dele, ele está desviando o caminho dele. Então, mais do que nunca, nós que somos terapeutas, dentro desse sentido, nós temos que ter essa escuta sensível, primeiro conosco, para depois com os outros, fazer com que as pessoas, principalmente quem está na primeira metade da vida, tá? Que a pessoa possa dialogar de verdade com a sua própria individuação, com a sua própria alma, com a sua essência. Eu acho que no Brasil de hoje a gente tem que parar com essas hipocrisias, ainda mais as oficiais que gostam de noticiar que está tudo legal. E a gente vai olhando na prática, tá? Como é que diminui o desemprego com o aumento da informalidade? Os próprios dados trazidos pela gestão oficial não batem, gente. Isso para mim é muito triste. Tá? E aí a gente quer puxar de cá, um quer defender daqui, outro quer defender de acolá, outro quer tocar daqui. Mas cadê o sensível? Como é que a gente fecha esse sensível? Tá? Obrigado.